Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Antes da gente começar esse episódio, alguns recados importantes. Acesse a nossa loja do podcast, umapenca.com/sapajusta. Lá tem produtos exclusivos e sem falsa modéstia, tem muita coisa legal lá, bem a nossa cara. Eu que faço os designers, né, porque eu sou designer nas horas não vagas. E ajudando-nos, é uma forma de ajudar o projeto a continuar no ar, comprar na nossa lojinha. E se você acredita no nosso projeto e tem condições de apoiar financeiramente, lembre-se que esse projeto só existe por conta das nossas pessoas apoiadoras. Acesse apoia.se/sapajusta ou pela Orelo, que é orelo.cc/sapajusta. Ah, mas eu não tenho dinheiro, sei lá o quê, eu não tenho dinheiro nem para comprar blusinha, que eu tô namorando, não tem muito tempo. Não tem problema, você ajuda muito recomendando esse podcast, dando nota no Spotify ou no seu agregador de áudio que você está ouvindo, mandando nas redes sociais, enviando para alguém que você acha que tem a ver, ajuda demais. Não sei nem explicar o quanto. Ei, gente, acabou que eu gravei o episódio, mas voltei aqui para falar. Acho que é muito importante. O tema vai estar aí no título do episódio, mas é um tema sobre transtorno alimentar, distúrbios alimentares. E isso pode ser gatilho para várias pessoas escutarem. Então fica aqui o alerta. Bom, vamos lá, né, no nosso episódio. Esses dias eu estava escutando o podcast que a Lili indicou no último episódio sobre a vida de lésbicas em San Diego. E o podcast chama Mating Out. Eu acabei caindo num episódio que era sobre superando transtornos alimentares, traduzindo meio que ao pé da letra. E talvez seja o título desse episódio também, que eu tô gravando aqui agora. Eu achei muito interessante a forma como as duas conversam sobre o assunto. Eu me identifiquei com alguns pontos, com outros nem tanto, e eu pensei que eu acho que era uma coisa que eu queria trazer aqui no Sapo Justa. Contar um pouquinho da minha história com transtorno alimentar e essas coisas. E eu arrisco dizer que talvez esse seja o assunto mais difícil que eu já conversei por aqui. Geralmente, eu saio muito energizada, assim, dos episódios que eu gravo, seja nas entrevistas, seja até nos episódios solos também, porque eu acho que funciona como uma certa terapia para mim. E depois que as pessoas me mandam também, né, ponto de vista dela, eu acho que é muito agregador para minha vida em si, não só como um projeto de podcast, mas me muda como pessoa. Claro que tem um episódio ou outro que dá errado, ou a gente não tá bem no dia, ou a pessoa que eu convidei para gravar também não tá bem num dia, mas ou o episódio, às vezes eu também falo de assuntos tensos, né, no solo, às vezes eu vou para uns caminhos mais perigosos, assim, mais profundos. Mas tem um episódio que eu gravei em 2022 que ele mexeu muito comigo. Logo depois de gravar, as duas pessoas que participam, que é a Ana Claudino e a Mafê Mota, são incríveis. Não é, no caso de convidei pessoas que não deu certo. Elas são incríveis, o assunto é incrível, o episódio é muito bom. Inclusive, recomendo escutar, né? Que é o Autoestima com a Ana Claudino e a Mafê Mota. O episódio tá incrível, mas ele mexeu muito comigo. Acho que ele tocou em pontos que eu ainda não tinha pensado antes, não tinha elaborado em outros lugares. Talvez eu não tinha aprofundado em certos pontos na minha terapia. Eu lembro que eu acabei ele e eu senti um baque muito grande. Acabei de gravar, depois eu escutei, eu senti aquilo de novo. Eu vi que eu tinha que levar vários pontos para minha terapia. Eu trabalhei, acho que o mês inteiro a partir daquele episódio. Eu sofria ali com as consequências de uma autoestima abalada, porque é um assunto que é muito caro para mim, é muito específico, acho que para várias pessoas, né? Mas é uma coisa que eu não sabia, que eu não estava lidando muito bem ainda. Eu vejo que eu avancei um caminho muito bom, muito importante, mas eu queria contar um pouco sobre esse meu assunto mal resolvido. No episódio que eu comentei do podcast ali, que a Lili indicou, as norte-americanas, elas comentam, né, como ser lésbica, ser bi e ter distúrbio alimentar se relacionam. Eu acho que elas falam uns pontos bem interessantes
que uma das convidadas, ela diz ali que se ela pensa em algo assim, se eu controlar o que eu como, se eu controlar o meu peso, talvez eu tenha algum controle sobre mim, talvez eu tenha controle sobre esses meus desejos. São pontos de vista muito interessantes que eu acho que outras pessoas podem ter sentido. Eu nunca fui muito por ali, mas eu queria trazer, porque eu acho que, assim, talvez eu tenha ido por ali, mas não me identifico exatamente com esses pontos. Elas falam sobre controlar o peso, controlar o corpo, tinha a ver com controlar seus desejos. Eu não sinto muito isso, mas quando elas relatam aquilo, eu senti que é um relato muito forte. Tendo em vista que muitas das vezes esses pensamentos, essas questões, vêm na nossa infância, barra adolescência, né? Acho que muito na adolescência. Mas vamos voltar um pouquinho, né? Eu acho que eu queria reformular para contar a minha história. Eu sei que todo mundo nesse planeta, nessa terra aqui, sofre com a pressão estética e com ideias absurdas de padrão de corpo. E na nossa comunidade não é diferente. A gente sabe, a gente vive isso. O padrão estético não está só aplicado ao universo hetero-cis. E eu vejo que... Só que eu vejo que eu escuto muito pouco, na verdade, eu acho que eu nunca ouvi, a não ser esse episódio que eu comentei, mulheres lésbicas e bis falando sobre isso. Acho que a magreza é um pré-requisito da feminilidade imposta, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu bem criancinha assim, eu queria ser forte, eu achava muito interessante ser forte, eu queria ter força. E um parente meu me disse, a força do homem é física e a força da mulher vem do coração. Que pataquada, né? Que baboseira. Porque com um ser humano sensível, empático, não pode ter força física. Uma coisa não invalida a outra. Mas a gente ouvia esse tipo de coisa o tempo todo, ainda escuta bastante coisa assim. Eu tive distúrbio alimentar, eu tive transtorno alimentar, talvez eu me perca assim na questão de nomenclaturas. Eu não sou uma pessoa formada nessa área, tanto de questões alimentares, ou tenho o aval para falar isso de forma que uma psicóloga talvez falaria isso de uma forma mais certa, assim, nas nomenclaturas. Eu vou contar aqui minha história. Eu acho que tem muitos anos mesmo, que eu sou muito confortável com a minha sexualidade. E às vezes eu vejo o relato de ex-crentes, ou até mesmo sem religião envolvida, mas de pessoas que se autoflagelam por muito tempo dentro de uma doutrina excludente. E eu penso, nossa, eu sempre penso isso, sabe? Nossa, quanto tempo gasto ali em se odiar. Um tempo gasto em não se viver, um tempo gasto em não ser feliz. Só que, pensando nesse episódio, eu lembrei disso. Eu tenho uma história parecida em ter gasto muitos anos me odiando, muito tempo desperdiçado contando calorias, muito tempo desperdiçado pensando em ser magra, muito tempo sendo absurdamente magra e não enxergando isso, o que é bem bizarro também. Eu sempre fui uma criança que amava esporte. Eu sou uma pessoa que gosta de esporte, que gosta de atividades físicas. Em algum momento ali na minha infância, eu engordei. Mas eu engordei nível Britney, né? No VMA, em uma sociedade que nos anos 2000 você tinha que ser seco igual um varapau. A gente ainda sofre várias pressões estéticas hoje em dia. Não acho que isso ficou nos anos 2000. Mas ali era bem bizarro. Acho que a gente volta ali a história. Hoje em dia a gente vê as pessoas que a mídia chamava de gorda. E não que tenha um problema ser gorda, mas em retrospecto, o quão era absurdo o padrão de que o que era ser magro. Nota, eu estou aqui contando a minha experiência, eu vou repetir isso e enfatizar isso, porque eu acredito que o que eu tenha vivido assemelha mais a uma pressão estética absurda do que alguma coisa do tipo gordofobia. Mas, se alguém achar que eu falei alguma coisa inadequada, por favor, entre em contato comigo, porque meu intuito aqui não é passar informação errada. Mas eu vou tentar ser fiel ao que eu vivi e tentar contar da forma que eu enxergava as coisas. Não necessariamente era a realidade. Eu sofri bastante com comentários dentro da minha família, comentários na escola, mas principalmente dentro da minha família, no núcleo duro, no núcleo maior. E não só os comentários, eu comecei a ter uma relação muito triste com a comida. Eu já era chamada de sapatão, né? Agora eu era chamada com apelidos pejorativos para pessoas gordas.
E não era só ser chamada. Eu comecei a ter vergonha de comer e vergonha de não comer. Eram esses dois demônios vivendo junto. Vergonha de comer na frente das pessoas, vergonha de não comer na frente das pessoas. Eu tinha uma parente que ela sempre fazia comentários sobre o meu prato de comida. Então, se eu colocava muita comida aos olhos dela, ela fazia comentários do tipo, por isso que tá tão gordinha, por isso que tá gorda. E aí, se num outro dia eu colocava menos comida, ela fazia comentários do tipo, tá de dieta, né? Até que enfim, coisas do tipo. Isso me gerava muita ansiedade, muita. Eu me via ensaiando, assim, e pensando, qual será a quantidade de comida que eu vou colocar nesse prato que não vai gerar comentários? A resposta, vocês devem saber que era nenhuma. Não existia uma quantidade, não existe uma quantidade de comida que naquele momento não ia gerar comentário. Ela queria comentar sobre o meu prato e ela ia comentar. Eu colocando pouco, médio, independente da quantidade, ela ia comentar. E vivendo isso tudo ali, em certo momento eu decidi que eu ia ser magra, que eu ia emagrecer e não importava o caminho que eu ia tomar para isso. E os caminhos que eu tomei, que eu escolhi, foram os piores. Eu tive bulimia, e que é aquela coisa que eu comia e forçava vômito. Eu acredito que eu lidei com uma anorexia. Por diversas vezes eu pegava um prato de comida e sujava o prato assim pra enganar minha mãe, pra ela achar que eu tinha almoçado. Eu fiz coisas bem dos extremos pra chegar num ideal de magreza. Eu comecei a fumar com 14 anos pra emagrecer. Foi o motivo principal que eu comecei a fumar, não tenho dúvidas disso. E eu emagreci, eu fui magra, como a sociedade pedia por muitos anos. Mas todos os anos que eu fui extremamente magra, eu nunca me vi magra. É bem assustador eu ver uma foto minha com 16, 15, 17 anos e ter certeza que a minha cabeça não me via magra. E se eu mostro a foto, eu estaria extremamente magra. Eu sou uma pessoa alta, eu tenho um quadril largo. E eu me pegava em comparações absurdas. Eu queria vestir 38, uma coisa que nunca ia acontecer, porque eu tenho a estrutura óssea. Eu não tenho estrutura óssea para vestir 38. Mas eu seguia as coisas das revistas, de Capricho, de televisão, de outras meninas que também sofriam com a pressão estética e estavam fazendo a mesma coisa que eu. E eu paro e olho para trás. Quanto tempo eu sofri? Quanto tempo eu gastei com isso? Eu poderia ter estudado sobre anéis do mar, mecanismos de seitas, assuntos interessantes da sociedade. Eu podia ter aprendido a montar um cubo mágico, mas eu estava gastando minha mente pensando em quantas Eu estava gastando minha mente pensando em quantas calorias tem um fio de azeite. Assim, tendo o ponto de vista de uma mulher que me relaciona com mulheres, eu acho, né? Eu penso que se relacionar com mulheres tem seus gatilhos e suas curas. Eu não vou dizer aqui que relacionar com mulher foi só gatilhos nessa questão de estética, de pressão estética. Nem só quando eu comecei a me relacionar com mulheres foi só cura. Eu já ouvi isso, né? Já ouvi de pessoas que se relacionar com... Já vi de mulheres que quando se relacionavam com homens sofriam muito com essa questão da depressão estética e depois que se relacionou com mulher, viu que era bem diferente. Mas como eu me relaciono com mulheres desde os 18 anos, eu acho que eu peguei a gente numa fase que a gente não estava conversando muito bem sobre isso, a gente estava vivenciando isso. Eu queria poder aqui contar só histórias boas de como me relacionar com mulheres fez bem nesse ponto, mas eu tenho que ser honesta pelo caminho que eu percorri. Eu já estive em relacionamentos que nem eu, nem as mulheres que eu me relacionei lidavam bem com o corpo. E eu tenho um caso, né? Uma vez eu estava nessa paranoia que eu queria emagrecer e eu entrei em uma dieta muito restritiva e fiquei obcecada com isso. Minha namorada da época, vou chamar ela aqui de Marluce. Marluce, ela tinha questões com o corpo dela. Eu tinha questões com o corpo de Marluce? Nenhuma. De forma alguma. Eu achava ela a musa mais perfeita de todas. Mas ela tinha questões
com o corpo dela e eu tinha as questões com o meu corpo. Mas a Marluce, ela me achava magra. Ela não... Achava assim, eu era magra, só que eu não via que eu era magra, né? Então, vamos só deixar claro. Então, a Marluce não estava entendendo por que eu estava nessa paranoia de emagrecer. Por que eu queria entrar numa dieta restritiva. Então, ela seguiu uma lógica na cabeça dela. Letícia não quer emagrecer, porque ela já é magra. Ela quer que eu emagreça. Ela não precisa de dieta, ela tá falando isso porque eu preciso. Gente, o quão isso pode ser complexo, né? Vocês acompanham o nível da complexidade que isso vira. Porque eu não tava fazendo dieta para dar uma indireta pra Marluce. Mas na cabeça dela, essa era uma explicação, porque não tinha cabimento uma pessoa que era magra ficar paranoica como eu tava. Por isso que... E assim, nunca tive nenhuma questão com o corpo dela. O jeito que eu tratava o meu corpo refletiu na insegurança que ela tinha no corpo dela. É como, por exemplo, a gente pode ter relatos de mães que criticam o corpo da filha e isso gera a filha ter muita insegurança. Mas tem relatos também que a mãe nunca criticou o corpo da filha, mas a filha repara no modo como a mãe fala sobre o próprio corpo e isso vira uma insegurança, vira um transtorno de imagem, um transtorno com o nosso corpo. Nesse meu relacionamento com a Marluce, nenhuma de nós duas estava sendo escrota, assim, como um macho hétero, idiota. Se você engordar, não te quero mais. Não tinha esse tipo de diálogo. Não tinha nenhum tipo de coisa absurda disso. Mas o nosso auto-ódio, a gente influenciava negativamente a gente destratar os nossos corpos, mesmo que não fosse essa a intenção. Eram duas mulheres sofrendo com a pressão estética e se debatendo contra a gente mesma. E isso nos alimentava de forma ruim. Não tem como falar que era uma forma boa. Às vezes, Marluce, ela ficava uma semana só à base de café, só tomando café, sem açúcar. Não comia nada, tomava só café. E uma parte de mim pensava assim, nossa, que absurdo. Outra parte de mim, será que eu tinha que fazer isso? A gente se retroalimentava com coisas negativas. Por mais que eu não sentia que Marluce tinha alguma coisa negativa no meu corpo, e eu não tinha nenhuma coisa negativa com o corpo dela. Mas a gente se autoflagelava tanto que isso nos influenciava a nos tratar mal. É um caso, eu tive outros casos, eu acho que eu tive um relacionamento, inclusive, que eu ouvi coisas mais pejorativas, mais aproximadas, assim, de um homem hétero cis. Já ouvi eu reclamando do meu corpo e uma namorada, a gente tava meio que prestes a terminar, alguma coisa assim, e ela falando, tá vendo, não termina comigo, porque eu gosto de você assim. Então, eu já ouvi coisas parecidas, mas eu acho que é um extremo também, apesar de que acho que deve ter muito disso, porque muitas mulheres repetem aí as coisas nocivas que os relacionamentos heteronormativos têm. Mas eu acho que esse tipo de relação que eu contei com a Marluce é uma coisa que acontece só quando duas pessoas estão lidando com seus próprios demônios. A gente não tinha como dar apoio uma pra outra, porque a gente tava ali na merda, né? Passou um TikTok outro dia falando que o que te dá gatilho é o que você ainda não é livre. E era isso, né? A gente não era livre dessa pressão estética, a gente não era livre disso dentro de nós. A gente fazia mal uma pra outra com esse assunto. Mas também não foi só dores, né? Me relacionar com outras mulheres me ajudou muito, e muito. E eu acho que não teria me ajudado tanto se eu não me relacionasse com mulheres. Isso eu também posso falar. Tem um lambi-lambi da Diana Salu, que é sensacional. Volta e meia eu reposto lá no Instagram do Sapa Justa. Que diz assim, a primeira mulher que eu tive medo de amar fui eu mesma. Eu nunca me identifiquei tanto com uma frase. Porque eu não me sinto e nunca me senti mais atraída pela mulher mais magra que existia no ambiente. Por que eu queria isso pra mim? Por que eu impus isso pra mim? Eu nunca julgaria, não julgo outra mulher pelo seu corpo. Por que eu julgava o meu? Por que eu colocava o meu corpo na linha de frente? Colocava o meu corpo em situações agressivas?
Eu não acho que nenhuma mulher deveria ficar pequena, fraca, tão magra, ao ponto de prejudicar o seu corpo, de se autoflagelar. Por que eu fazia isso comigo, né? Por que eu fazia isso com o meu corpo? E é o clássico, é o combo de terapia mais informação. Foi muita terapia, muita informação. Não foi só com terapia, foi estudando também sobre de onde que vem toda essa pressão estética, de onde que vem isso que é imposto pra gente na sociedade. Que eu consegui, isso eu consigo dizer que eu saí dessa automutilação, que eu saí desse transtorno, que eu saí desse ambiente no qual eu me machucava tanto. Me relacionar com outras mulheres, viver, sentindo o olhar, sentindo o toque que aquela outra mulher me quer pelo corpo que eu tenho, pelo que eu sou, não só pelo meu corpo, pela pessoa que eu sou, que quando ela me toca, ela não procura um padrão magro, que quando ela me aperta, ela não me aperta procurando o osso. Eu refleti constantemente que se não é isso que eu procuro, existem outras mulheres que também não procuram isso, também fez parte da minha jornada de entendimento, de liberdade quanto a isso. Ter me relacionado com mulheres que têm um pensamento que sofrem pressão estética, acho que toda mulher sofre, mas que não estão apegadas a isso, que me deram a oportunidade de conversar sobre isso, de falar sobre o quão foi difícil passar sobre esse transtorno, de me contarem também como foi para elas, de ver no olhar delas uma admiração, me querer sem estar relacionado a peso, a um padrão, me ajudou bastante. Mas a minha relação comigo é a mais importante. Porque se eu não tivesse mudado a forma como eu vejo, não adianta. Eu vivi todos esses anos dentro dessa magreza, pessoas falando que eu era magra e eu não escutava. É muito interior nosso. Por mais que às vezes a gente caia nesse limbo por coisas exteriores, porque não fui eu que inventei esse padrão, né? Foi tudo que me aconteceu que me levou a ter esses transtornos, mas só dentro de mim que eu consegui sair disso. Só resolvendo dentro de mim que eu saí disso. Não é porque arrumei uma namorada que isso resolveu. Não, quando eu arrumei uma namorada, a gente sofreu junto, como eu contei aqui. Foi um processo muito interno e muito difícil. Repetindo, combo, terapia e informação. Foi o que me ajudou a sair disso. E olha, não é um passe mágica. Eu precisei e preciso me conectar, me encontrar com vários pedacinhos de mim que foram quebrados durante anos. Eu encontrei prazer em fazer atividades físicas que não sejam intrinsecamente ligadas à perda de peso ou definição. Eu aprendi a nadar porque nadar é legal. Eu tô agora aprendendo vôlei porque eu me encontro em esportes coletivos. Eu gosto. Cada pessoa vai funcionar de um jeito. A gente tem que encontrar o que a gente gosta. Eu reforço e tento me relacionar com comer coisas que eu gosto e coisas saudáveis também, porque fisicamente e mentalmente me faz bem. Por muito tempo, eu nunca fui muito fã de doce, acho que eu ainda não sou muito fã de doce, mas acho que vários fatores que ficaram bem bagunçados na minha cabeça, eu não sei se foi pelos anos que eu fumei que meu paladar não ficou muito afim de doce, eu não tenho vazamento, mas acho que eu me restringi a muitas coisas. Esse ano que eu tô gravando, 2024, minha namorada chegou aqui com 2 churros. E ela falou, você gosta de churros? E eu pensei, eu não sei se eu gosto de churros. Eu acho que eu não comia churros desde o ensino médio. E eu fiquei refletindo, gente, será que é uma coisa que eu comi na época e não gostei? Ou porque eu me privava até de experimentar coisas que eu achava que eram calóricas. E a minha namorada me deu um churros e eu percebi que eu adoro churros. O quão bizarro isso, parece que eu sou, sei lá, uma pessoa do exterior, fora do Brasil, para falar que eu percebi que outro dia que eu gosto de churros. Mas eu ainda colho coisas
do meu processo de transtorno alimentar. E não é porque agora eu tô fazendo restrição alimentar. É porque eu vivi tanta coisa que eu não sabia nem o que era verdade e o que é mentira em volta de mim, que eu não sabia exatamente qual que era o meu paladar. Eu acho que o doce também, ele tem uma coisa que, quanto menos você come doce, menos você fica com um paladar para coisa muito doce. E hoje em dia eu sei que tem várias coisas que são muito doces que eu não gosto. Não, eu experimento e não gosto. Mas churros é bem doce e eu gostei. Enfim. Eu parei de... Eu tô aprendendo coisas, eu tô me reconhecendo com 36 anos. Várias coisas ainda. E eu acho que tem um tempo já que eu tô nessa jornada. Porque eu disse, não é um passe de mágica. Eu parei de fumar tem 5 anos e eu não penso em voltar só para emagrecer. Eu acho que eu comecei a fumar para emagrecer e boa parte do tempo que eu não parava de fumar, eu não parava de fumar porque eu pensava na questão de engordar porque ia parar de fumar. Não é verdade. O padrão de beleza, ele é pautado por uma lógica muito colonizadora, racista, eugenista, machista. Entender isso também importa. Entender isso, para mim, importa muito. Mas a gente carrega as dores do passado. Existe a fase que você entende racionalmente que a pressão estética é uma forma de controlar os nossos corpos. E depois de entender isso, aí some completamente? Já entendi isso, pronto, não tem mais isso em mim? Não some. Não é só entender que some. Não é só ter apoio de outras mulheres que some. Mas faz parte entender para a gente lidar com isso. Para mim, pelo menos, faz bastante parte. Faz bastante diferença. Na verdade, depois que a gente entende isso, pelo menos para mim, chegou um novo divertidamente. A culpa por ter isso. A culpa por ter tido isso. Que coisa mais cafona, né? Ter transtorno alimentar. Nada feminista da minha parte. E isso é difícil também. Porque eu li tudo que eu li, eu estudei tudo que eu estudei, eu escutei tudo que eu escutei. E ainda assim, vários aspectos, eu não me sinto 100% confortável com o meu corpo, apesar de ter melhorado, assim, da água para o vinho, com certeza. Mas agora eu também busco paz nisso. Eu não vou ser perfeita nisso, eu não vou fazer todos os checks, eu não vou atender todas as expectativas, eu não vou quebrar tudo que eu tenho para quebrar. Eu tenho que buscar paz nisso. Eu acho também que distúrbios alimentares são como vícios, assim. Importante. Eu não tenho formação nem embasamento para afirmar uma coisa dessa. Mas eu faço essa comparação que são como vícios, porque eu, como ex-fumante, eu sei que eu não posso voltar a fumar um cigarro. Aqui fumar um cigarro ali é outro, porque eu sei que eu vou voltar a ser fumante. Eu não quero voltar a ficar pensando em emagrecer, pensando em contar caloria, porque eu acho que se eu voltar para isso, eu volto para o extremo. Então, eu preciso criar uma boa relação com a comida, comer coisas sem entender que eu estou me restringindo, que eu estou de volta nesse lugar. Como uma ex-alcoólatra aqui, me desculpe a comparação, mas é o que me vem na mente, você tem consciência de que você fazia mal para você, né? Uma pessoa que está dentro de uma que está fazendo os passos para não voltar a beber, você tem a consciência que você fazia mal para você naquele momento e que você não quer fazer mais isso. Isso é uma decisão, acho que é uma decisão que a gente toma sempre. Eu não sei se existe, mas seria incrível se existisse grupos de apoio, né, para quem passou por transtornos alimentares. Porque é pesado, a gente vive muita coisa, né? E apesar de ter um mundo que está sofrendo com isso, eu não sei se a gente conversa muito sobre isso. Porque talvez existe um cuidado de... Será que eu falar isso é um gatilho também para outra pessoa? Ou será que eu tenho direito de sentir isso que eu estou sentindo? Eu, às vezes, me penso muito sobre isso. Várias vezes eu me sinto mal. É o balanço entre a culpa de... Eu tinha antes culpa de comer
E parece que agora foi me trocar a culpa por não ter comido, a culpa por ter tido isso. Sei lá, acho que talvez esse seja um tópico para eu destrinchar melhor em terapia. Eu acho que esse episódio aqui eu fiz com o intuito de expor essa minha fraqueza quanto a um assunto que eu vejo que é não muito falado dentro da nossa comunidade. Eu vejo várias mulheres, num ponto de vista, acho que mulheres cis, héteros, falando sobre isso, mas eu não conseguiria fazer aqui um episódio que seria passo a passo ou maquiado de uma linda jornada de superação. Eu quero mostrar mesmo que existe um desconforto sobre isso, sobre ter passado por isso, mas que eu passei por isso. E é a minha vivência, né? Agora, uma coisa que eu posso dizer com certo conforto, que eu acho que nós podemos tanto mais, nós somos muito mais, a gente pode ir tanto além. Eu me interesso por tantos assuntos que eu não quero desperdiçar meu tempo aqui na Terra, pensando em comida, caloria, e principalmente não quero desperdiçar meu tempo pensando em culpa. E é isso. Talvez faça sentido para você aí que está me escutando algumas coisas, mas eu tenho certeza que quem está me escutando talvez tenha uma outra jornada, uma outra experiência. E se você se sentir confortável em dividir com a gente, deixa aqui no comentário do Spotify, ou vai lá no nosso grupo de Telegram comentar, me manda um inbox no Instagram. Eu acho que cairia bem a gente se apoiar nessa. Obrigada, e desculpa o tema tenso, mas acho que algumas coisas a gente precisa conversar e algumas coisas são tensas. Um beijo e muito obrigada. E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal, mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contato@sapajusta@gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é t.me/podcast Sapa Justa. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins.